Sabe qual é um dos maiores desafios da filosofia do direito? Tentar responder a uma pergunta que parece simples, mas que é super complexa. O que, afinal de contas, é o direito? Não o direito de um país específico ou de uma certa época, mas o direito na sua essência mais pura e universal. E para investigar isso, a gente vai embarcar na jornada ambiciosa do filósofo Rudolf Stammler em busca dessa definição. Pensa um pouco. O que faz uma regra ser uma lei de verdade? Será que é o poder do Estado? A tradição? A economia? Bom, o Stammler argumentou que a resposta está num lugar muito mais profundo, mais fundamental, na própria estrutura da nossa consciência. E é essa estrutura que a gente vai começar a desvendar agora. Para começar, o Stammler, que era muito influenciado por Kant, divide todo o nosso pensamento em dois reinos bem distintos. De um lado tem o mundo que a gente só observa, e do outro, o mundo em que a gente age, em que a gente tem um propósito. E aqui já está a primeira grande pista, olha só. O mundo do perceber é o da ciência, o das causas e dos efeitos. Tipo, a pedra cai por causa da gravidade, simples assim. Agora, o direito, assim como a moral, a ética, tudo isso pertence ao outro mundo, o mundo do querer. É o reino onde a gente escolhe meios para alcançar certos fins. É o palco da ação humana. Ok, então se o direito mora nesse mundo do querer, a primeira coisa que a gente precisa fazer para encontrar ele é criar um mapa dessa dimensão. A gente precisa entender as diferentes formas que esse nosso querer pode ter. Agora, um ponto super importante, tá? Quando Stammler fala em querer, ele não tá falando daquela vontade psicológica, do desejo, tipo, eu quero um sorvete. Não, não. Para ele, querer é um conceito lógico. É a própria estrutura do pensamento que organiza a nossa conduta, que subordina meios a fins. É, no fundo, um ato de ordenação. E esse mapa mental nos leva por um caminho lógico bem fascinante. A gente parte de todo tipo de querer. Se esse querer é uma coisa só do indivíduo, ele com a própria consciência, a gente tem a moral. Agora, se ele conecta a vontade de uma pessoa com a de outra, aí a gente entra no campo social, no querer entrelaçante. Dentro desse campo, se a regra precisa da adesão voluntária de todo mundo para valer, como uma regra de etiqueta, por exemplo, a gente tem as convenções sociais. Mas, e se essa regra se impõe? Não importa se a pessoa concorda com ela ou não. Ahá, aí sim, finalmente a gente isolou o direito. Então, depois dessa jornada de eliminação, a gente encontrou as 3 características essenciais que, quando a gente junta, formam a definição pura do direito segundo Stammler. Vamos ver cada uma delas bem de perto. Primeiro ingrediente, o direito é entrelaçante. Isso significa que ele sempre envolve mais de uma pessoa. Ele cria um laço, ele entrelaça vontades. Num contrato, por exemplo, a vontade de uma parte é um meio para que a outra atinja seu objetivo, e vice-versa. Ele é, por natureza, social, relacional. Segundo, ele é autárquico. Essa palavra pode parecer estranha, mas a ideia é simples: autossuficiente. A validade de uma norma jurídica não depende da concordância de quem tem que obedecer. O juiz não pergunta se o devedor está feliz em pagar a dívida. A obrigação existe de forma objetiva e pronto. E o terceiro e último ingrediente, que é crucial: o direito é inviolável. E atenção aqui, isso não quer dizer que ele não possa ser desrespeitado, claro que pode. Significa que a natureza dele é ser uma regra permanente, que vale para toda uma categoria de casos, e não um comando arbitrário para uma situação única. É isso que diferencia a lei do puro capricho de um tirano. Garante objetividade e estabilidade. E aí está. Juntando as peças, a gente chega na definição completa de Stammler, em toda a sua precisão. Cada uma dessas palavras foi cuidadosamente escolhida através daquele mapa lógico que a gente traçou. O direito é, em sua essência, uma forma de querer entrelaçante, autárquico e inviolável. Mas tá, o que essa definição tão abstrata significa na prática? Como é que ela nos ajuda a entender o papel do direito na sociedade? Isso nos leva a uma outra distinção que o Stammler faz, que é fundamental. Ele separa o conceito de direito da ideia de direito. O conceito é essa forma universal que a gente acabou de definir. É o que todo e qualquer sistema jurídico tem em comum, seja ele justo ou super injusto. Já a ideia de direito é a meta, é o ideal de justiça, uma sociedade onde todos pudessem querer livremente, em total harmonia. E isso nos leva à sua famosa teoria sobre direito e economia. Para Stammler, o direito é a forma universal, é como uma garrafa.
E economia, com todas as suas mudanças históricas, com a vida social acontecendo, é o conteúdo, é o líquido que preenche essa garrafa. Ou seja, a vida econômica pode ser a matéria, mas é sempre o direito que dá a estrutura, que organiza essa matéria. Resumindo tudo, então, a grande contribuição do Stamler foi mostrar o direito não apenas como um produto da história, mas como uma forma pura do pensamento, uma estrutura lógica e universal que é preenchida por conteúdos que mudam com o tempo. É essa união entre uma forma permanente e um conteúdo que varia que dá base para o que ele chamou de direito natural de conteúdo variável. E toda essa teoria nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Se o direito é, na sua essência, uma forma pura, isso significa que uma ordem social pode ser perfeitamente jurídica na sua estrutura, mas, ao mesmo tempo, ser um instrumento de profunda injustiça? Essa tensão entre a forma da lei e a busca pela justiça é uma questão que continua no centro do debate jurídico até hoje.